Olá, queridos alunos, é um prazer, é uma satisfação estar aqui com vocês para esta correção de gabarito, correção do bloco de questões de número 2 que vocês tiverem para fazer. Vai descer no GC para vocês meu nome, Felipe Pellegrini, e também as minhas redes sociais, onde vocês podem mandar dúvidas, sugestões, podem simplesmente conversar e dizer para mim como está o seu estudo, em que parte que você está, aonde você está com dificuldade ou não. Como que você tem feito e tal, e vamos fazer o possível para auxiliá-los e conseguir a tão sonhada aprovação aí no exame da OAB, tá bom? É um compromisso que vocês têm comigo de estudarem e de fazerem todos os exercícios, de assistirem os vídeos, de compartilharem dessa experiência, porque vai ser sofrido? Vai, mas vai valer a pena, vai ser legal. E este contato com vocês, principalmente do pessoal aí que está longe, é muito importante. É pelo menos um pouquinho da gente aí, um pouquinho de vocês aqui. Então eu conto com vocês, tá bom? Nesta parceria público-privada, entramos nós com material, estudo, aulas, e vocês aí com o bumbum na cadeira e muito estudo. Porque vai dar certo, confie em mim que vai dar certo. Bloco de questões, muito importante. A FGV se utiliza de subperguntas em perguntas base, ou seja, a questão 1 tem várias subperguntas. E o importante é que você responda ponto a ponto, para que vá angariando pontuações. E assim, se não conseguir 1,25, que consiga 0,60, 80, e este pouquinho vai compor a sua nota no final e vai fazer com que você tire o mínimo de 6 e seja aprovado. Não há necessidade de tirar 10, 9,5. Isso é, gente, pura e simplesmente para você, porque existem muitas provas mal corrigidas e tudo mais. O importante é 6, é você estar no bolo, porque quem está no bolo está bem, então vai dar certo, tá bom? Primeira questão, vamos analisar o que a gente tem por aí. Lembrando que, para o que vocês precisarem de mim, vocês têm a ferramenta institucional, que é o CSD, né? O Centro de Solução de Dúvidas, que é o atual da nova plataforma Fale com o Professor. E vocês têm também, tanto o Twitter quanto o Instagram, que já apareceu no GC, mas só para reforçar, caso vocês precisem, é a mesma. É o meu sobrenome, Pellegrini, com o meu nome, Felipe, sem ponto, sem underline, sem nada. Pellegrini é só com L e com I no final. Tá bom? Então, bora. Vamos trabalhar. Primeira questão. Lucas, domiciliado em Suzano, São Paulo. Um beijo para a unidade de Suzano. Possuía uma chácara em Vitória, um veículo licenciado no Rio de Janeiro e um apartamento em São José dos Campos. Ocorre que, no mês passado, o Lucas faleceu e o seu inventário foi aberto perante a Vara de Sucessão e Família. Diante dos bens localizados nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, qual estado será competente para cobrar o ITCMD de cada um dos bens transmitidos causa mortes, ou seja, com a morte do Lucas? Veja, talvez vocês tenham encontrado muita dificuldade para fazer o primeiro bloco. Esse segundo bloco já vai começar a melhorar um pouco. E é normal isso daí, é normal mesmo olhar e falar, meu Deus, pô, tirei 0,30 aqui na questão. Porque quando você chega para o curso, você chega cru. Você chega sem saber qual que é o macete, qual que é o jogo de fazer o enunciado. E ao longo do curso você acaba percebendo que algumas questões são mais tranquilas, outras envolvem outros conteúdos que você puxa de uma súmula da CF, do CTN, e você consegue distinguir qual questão é fácil, qual é mediana e qual questão é difícil. Nesse caso aqui é uma questão fácil. Por que eu falo que é fácil? Porque, embora envolva um tributo em espécie, o ITBI, um tributo aí de competência municipal, está tudo na lei. Você vai encontrar lá no artigo 155, parágrafo 1º e seus incisos, inciso 1º e 2º. E vai acabar vendo que para os bens imóveis vai ser a situação do imóvel. E para o bem móvel vai ser o local aí da abertura do inventário, né? O rolamento de bens, enfim. Então você vai ver, para os bens imóveis vai ser Espírito Santo, Rio de Janeiro e para o bem imóvel São Paulo.
Se eu não me confundir, eu acho que é isso. Porque eu não estou colando da lousa. Vamos dar uma olhada aqui. Mas creio que é isso mesmo. Com relação à chácara, o estado competente para cobrar o TCMD é o do Espírito Santo. E quanto ao apartamento de São Paulo, perdão, eu troquei, tá? Porque o apartamento está lá em São José dos Campos, então vai ser em São Paulo. Desculpem a minha falha de memória aí, mas aqui são muitos lugares. Por ser o local da situação do imóvel, nos termos do 155, parágrafo 1º, inciso 1º. É o que eu disse para vocês. O mais importante está aqui, você vai colar do artigo. É situação do imóvel, você ia lá, voltar aqui no exercício, ia ver que, possui uma chácara em Vitória, então Espírito Santo, falava do veículo, misturou o bem imóvel e o apartamento em São José, obviamente em São Paulo. Então, sem maiores problemas. E já na segunda parte da questão, você vai ver que no que tange ao veículo, embora ele licenciado no Rio de Janeiro, o ITCMD será devido ao Estado de São Paulo, nos termos do 155, parágrafo 1º, inciso 2º, como disse a vocês, a resposta está nos incisos, por se tratar de um bem móvel. Ou seja, questão muito tranquila, pura e simplesmente de você ter o cuidado de ajustar e ver para onde é que vai cada um desses bens, seja imóvel ou móvel. Questão de número 2. Fernanda adquiriu de Alessandra um salão de cabeleireiro em meados de 2011. Ocorre que a fiscalização tributária estadual lavrou auto de infração e imposição de multa contra Fernanda por débitos do ICMS relativos à venda de mercadorias efetuadas em anos anteriores à aquisição do salão. Ao procurar a Alessandra para questionar a respeito da existência destes débitos, constatou que a mesma, né, aqui saiu errado, que a mesma abriu uma doceria logo após a venda em 2011. Diante disso, analise a questão da responsabilidade tributária. Justifique com base na legislação. 1. O fisco agiu de acordo com a legislação? Qual seria o procedimento correto que deveria ser adotado? Note, evidentemente que o fisco não agiu de forma correta, pois ele deveria cobrar de forma subsidiária, nos termos do artigo 133, inciso 2º da CF. Isso porque, conforme teve a alienação do estabelecimento, em um prazo inferior a 6 meses, ou seja, no cogente ano, houve a abertura da doceria. Então, não há responsabilidade integral. Você tem que olhar este prazo. Lembra o prazo que o professor Caio Bartini fala dos 6 meses? E está lá no artigo. O artigo é claro, é tranquilo de você analisar. Então, é outra questão que é pura e simplesmente legalista. Você vai olhar o prazo e com isso vai ver se é integral ou se é subsidiária. Se é solidário, né? Integral, quando eu digo. E você vai poder analisar isso com frieza. Neste caso, não é. Teria que ser subsidiário. Então, agiu de forma incorreta. Voltamos ao quadro. Vem comigo. Qual seria o procedimento correto que deveria ser adotado? Pois bem, primeiro, deveria se buscar de Alessandra, e caso a Alessandra não tivesse saldo suficiente, aí então você buscaria em face da Fernanda. Esse era o procedimento. Nada mais é do que você trazer a legislação ao caso concreto que foi apresentado. Então, note que não haveria qualquer tipo de problema. Você vai pegar o 133, inciso 2, e vai destrinchar para o problema. E vai, desta forma, abordar Alessandra e Fernanda e vai cruzar as informações. Responde sua questão sem maiores empecilhos, sem maiores problemas. E vai matar pau 1,25 na sua nota. Questão também muito legalista, questão tranquila de ser feita. Só questão de olhar responsabilidade ali de sucessão, né? Está ali no artigo, ali para frente do artigo 130 do CTN. Cuidado com a cronologia do código. A cronologia é muito importante para te ajudar a achar, encaixar os seus problemas, buscar tudo que for trazido pela FGV. Tá bom? E a gente vai bater tanto aqui, vai fazer tanto exercício, vai fazer tanta coisa, que vocês vão ver que isso aí vai estar na cabeça, não vai ter grandes problemas. Vamos dar uma olhada no gabarito, no espelho?
E vem comigo aí, ó. Não, uma vez que Fernanda deve responder apenas subsidiariamente pelos tributos devidos relativos ao salão de cabeleireiro, por força da responsabilidade por sucessão prevista no artigo 133, inciso 2º do CTN. Neste caso, a fiscalização tributária estadual deve, primeiramente, cobrar os débitos de ICMS perante a Alessandra e, em caso de impossibilidade de satisfazer o crédito tributário, cobrar Fernanda, em razão de sua responsabilidade subsidiária. Lembre-se de verificar lá no artigo o prazo dos 6 meses. Com isso, você mata qualquer questão de responsabilidade aí por sucessão. Terceira, determinada empresa importa produtos e acabados para o consumo para revendê-los no Brasil. Ao importar os produtos e realizar o desembaraço aduaneiro, a Receita Federal cobrou o IPI. Ao revender esses produtos, a Receita Federal cobrou novamente o IPI. Ou seja, cobrou o IPI em face do desembaraço e depois cobrou o mesmo IPI em face da revenda. Beleza. Atenção. A tributação realizada no desembaraço aduaneiro foi correta? Ocorreu o fato gerador? Fundamente. E ainda, outra pergunta aí, gente. O IPI pode ser exigido na revenda de produtos importados? Cuidado. Leia bem a questão aí em casa. Muito bem, pode vir comigo. Não, não pode. Já disse o STJ claramente. Se cobrou o IPI quando do desembaraço aduaneiro, ali, artigo 46 do CTN, inciso 1º, não vai poder cobrar na revenda, salvo se houver alguma parte de industrialização ou alguma coisa. A mera saída do estabelecimento comercial não vai por si só ensejar, porque não houve qualquer processo de industrialização. Aqueles negócios lá, condicionamento, recondicionamento, enfim, que vocês veem quando do estudo aí de impostos em espécie, né? Da parte mesmo do tributo. Então não vai. Se cobrou no desembaraço e depois não teve qualquer processo, é impossível, é ilegítimo, é ilegal a cobrança novamente do IPI. Isso não pode ocorrer. O STJ é claro e categórico ao dizer isso daí para a gente. E é o que vamos vislumbrar no nosso gabarito. Vamos ao quadro, por favor. Veja comigo. Sim, ocorreu o fato gerador, pois nos termos do 46, inciso 1º do CTN, o IPI tem como fato gerador o desembaraço aduaneiro quando de procedência estrangeira. E não, o STJ decidiu que, havendo incidência do IPI no desembaraço, não é possível nova cobrança do tributo na saída do estabelecimento, em razão do próprio 46, parágrafo único. Aqui vai complementar ali o que a gente estava dizendo. Para os efeitos deste imposto, considera-se industrializado o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou então o aperfeiçoe para consumo. Em outras palavras, depois do desembaraço aduaneiro, só pode incidir novo IPI se tiver havido processo de industrialização, e não a simples e pura revenda. Veja, então, a aplicação de conceito aí, jurisprudencial à prática, ao próprio conceito do CTN. E quarta questão, e derradeira deste nosso segundo bloco. Alan, estagiário em escritório de advocacia tributarista. Possui algumas dúvidas em relação a lançamento por homologação e prazo decadencial. Resolve, assim, consultar um dos advogados mais experientes do escritório. Você, aí ó, vê como tu tá fodão, tá grandão. Diante dessa situação, responda fundamentadamente.
O que acontece se o sujeito passivo antecipa o pagamento no prazo fixado em lei, mas o fisco constata que o contribuinte pagou menos do que seria devido? E na hipótese da ausência de pagamento, aplica-se a mesma regra? Qual é o termo inicial do prazo decadencial para o lançamento de ofício no caso de ausência de pagamento antecipado? E agora? Muito bem, nós temos duas situações distintas. A primeira situação é quando você indica e recolhe a menor. O fisco terá um prazo de 5 anos a contar do fato gerador, nos termos do 150, parágrafo 4º do CTN, para, de ofício, lançar esta parte remanescente, este saldo do tributo que você deveria recolher, mas recolheu de forma indevida a menor. Todavia, em se tratando de ausência de recolhimento, a súmula 555 do STJ é transparente, é cristalina, ao dizer que a contagem do prazo decadencial dar-se-á nos moldes da regra geral, ou seja, do artigo 173, inciso 1º do CTN, no primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que o tributo deveria ter sido lançado. Veja que a distinção dessas duas formas, embora trate-se de um mesmo instituto, que é a decadência tributária. Então, muito cuidado com questão de recolhimento, de guia, de não pagamento, de recolhimento a menor ou de ausência de pagamento. Muito cuidado. Estude bem, pegue bem, deixe bem batido isso na sua cabeça. Lembrando que não dá para confundir também com a prescrição, né, gente? Pelo amor de Deus. Uma é a perda do fisco de lançar, enquanto a outra é a perda do fisco de cobrar, de exigir judicialmente o crédito tributário através de uma execução fiscal. Então, por favor, a essa altura do campeonato, a gente já não pode mais confundir os institutos. É pontuação jogada no lixo, jogada no ralo. E digo mais para vocês, uma coisa muito importante. Não sou eu que estou falando aqui, tá? Como o que há mais não atrapalha, se na hora da prova der dúvida, dê um jeito, coloque os dois. Coloque os dois de uma forma maquiada no problema. Porque como ele vai procurar e vai fazer aquela análise cara a crachá, se constar um e você não colocou, você vai perder ponto. Agora, se constar um e constar o outro, mas você colocou, mesmo que você tenha colocado o outro, ele vai desconsiderar e vai trazer para você a parte aí que é a mais importante, vai trazer a sua pontuação devida. Então tomem cuidado, muito cuidado com isso daí para não incorrer em erro, tá bom? Dito isso, finalizamos esse nosso bloco aí, esse segundo bloco de vocês, e espero que vocês tenham conseguido um pouquinho mais de tranquilidade, de facilidade, que o raciocínio esteja começando a encaixar na cabeça de vocês, para que a gente possa matar a pau, abalar bangu e arrebentar com a FGV. Porque o sucesso de vocês é o nosso sucesso. Então, contem comigo para o que vocês precisarem, sempre. Segue aí no GC os meus contatos. Estou à disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quando vocês precisarem, este contato entre nós é demais. E eu quero muito poder saber um pouquinho mais de cada um de vocês, longe, perto e tudo mais. Tá bom? Falem comigo, entrem em contato, vamos tirar as dúvidas, vamos arrebentar, vamos estudar. Vamos mandar ver que essa prova de agora, esse exame 20 aqui, é o nosso e vocês vão destruir. Tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima. Um beijo no coração de todos.